para que a gente possa ter esse retorno, ter mais ou menos uma noção de como você está assimilando, isso ajuda bastante nesse processo todo de ensino. O nosso objetivo, então, é aplicar aquela parte de conceitos que nós apresentamos por meio da aula gravada, e aí, então, a gente vai trazer um conceito que vai nos ajudar no que vai ser tratado hoje. Então, o que é narrativa? Um conceito básico sobre narrativa é o seguinte: a narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar discursos. A narrativa vai combinar períodos, parágrafos para formar discursos, episódios ou cenas. Entender a verdadeira natureza narrativa é imprescindível para a precisão da interpretação. Nós falamos na nossa aula conceitual sobre a diferença entre narrar e relatar. E aí a gente apresentou um pouquinho sobre as características dos relatos e a característica principalmente da narrativa. Alguém lembra qual a principal diferença entre um relato e uma narrativa? Alguém lembra a principal diferença entre um relato e uma narrativa? Uma narrativa é mais completa, né? Tem mais recursos, tem fala de personagens, muitos outros recursos, enquanto que o relato muito mais elementos, exatamente, Pedro. Enquanto que o relato ele apenas é uma informação dada, né? Geralmente é menor, enquanto que a narrativa é bem maior por conta de todos esses outros elementos. Ok, você colocou algumas questões que eu vou levantar para ver se a gente consegue desenvolver. Diálogo é algo exclusivo da narrativa? Ou nós podemos também ter diálogos dentro do relato? Uma outra questão que você colocou: a narrativa se reconhece pelo tamanho, pela extensão? Ou será que nós podemos também ter uma narrativa curta, à semelhança de um relato? Pode ter uma curta, mas a quantidade de elementos do texto é que vai definir isso, eu acho. Beleza. Quais seriam os elementos característicos da narrativa ou peculiares do relato? Quais seriam os elementos principais que para a gente chegar? Porque veja bem qual é a parte mais complicada. É que tanto o texto narrativo quanto o relato, eles têm a mesma natureza. Então, eles vão compartilhar vários elementos. Por exemplo, narrador, você vai ter tanto em um quanto em outro. A questão do tempo ou a mudança no próprio relato de estrutura, o narrador vai usar os mesmos recursos da narrativa. Ele pode usar mudança de tempo, ele pode também a semelhança do discurso ou do parágrafo, ele pode usar conectivos para apresentar essa mudança de estrutura de parágrafo no texto, tanto na narrativa quanto no relato. Nós vamos ter a presença do narrador, temos a presença também, podemos ter a presença de um diálogo, tempo, espaço, todos esses elementos nós encontramos tanto na narrativa quanto no relato. Então, o que a gente precisa tentar identificar é qual é a característica que define, ou características que definem, ou que fazem essa separação, ou que são características de um que a gente não tem no outro. Professor. Sim. Meu professor. Estou ouvindo. Pode mandar. Pode mandar. Professor, eu acredito que o principal elemento que distingue a narrativa do relato, eu acredito ser o enredo.
Porque no enredo nós temos aquela ideia de início, de uma problematização, de um ápice, e depois a resolução do problema, né? Então, eu acredito que isso não tem no relato comum, né? Apesar de ter o autor, obviamente, e alguns elementos que apresentam, por exemplo, na narrativa como a cena, enfim, mas eu acredito que a principal característica, volto a dizer, seja de fato o enredo, né? Porque o enredo tem começo, meio e fim, tem uma resolução, tem uma cena completa ali. Além dos outros elementos, como personagem, diálogo, tempo, espaço, eu acredito ser essa a principal característica da narrativa. Seria, então, o enredo, né? Na Isso. verdade, tanto o diálogo, ou melhor, tanto o relato quanto a narrativa, eles possuem essa organização de início, meio e fim. Então, nós vamos ter também no relato essa mesma característica, nós vamos ter esse enredo sendo construído. Por que eu estou trazendo para vocês esse conceito aqui do que é narrativa? Porque dentro da própria narrativa você pode ter essa organização onde ela tem tanto a narrativa em si, quanto também ela pode ser formada por parágrafos, e aí a gente vai chamar isso aqui de relatos. Ou seja, uma narrativa ela pode ter momentos de parágrafos, o que a gente vai chamar aqui de relatos, e esses relatos podem compor essa narrativa. Então, o nosso trabalho inicial é esse, é identificar, diante da leitura do texto, se nós estamos diante de uma narrativa ou de um relato. Uma característica peculiar da narrativa que nós não temos no relato é a questão da tensão e do clímax. Então, aqui esses são os elementos que diferenciam narrativa de relato. Então, nós não teremos no relato a preocupação de conduzir o ouvinte a um clímax. Nós vamos ter, sim, uma situação que nós poderíamos até chamar de situação problema, alguma coisa acontecendo, algum incidente, isso pode até ser apresentado dentro do relato, mas o objetivo dele é simplesmente trazer uma informação, e aí vocês lembram daquele gráfico onde nós temos os elementos que vão sendo apresentados até chegar à parte mais elevada do gráfico. Então, essa estrutura é característico do texto narrativo, ou melhor, da narrativa. Então, no relato, nós não vamos ter tensão e, consequentemente, não teremos também clímax. Eu vou ter um discurso, informações sendo repassadas de forma breve, sucinta, onde ela vai seguir sempre um ritmo, ela vai seguir sempre o tom, ela não vai se preocupar em construir todo o ambiente, conduzir o leitor até chegar essa parte do clímax. Então, aqui está a diferença básica entre relato e narrativa. O nosso objetivo hoje é refletir com base no texto bíblico, no texto de Gênesis capítulo 2, do verso 24 até o final do capítulo 3º. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Se tiver aqui a visualização para você, se você não estiver conseguindo visualizar, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar também pela sua Bíblia, mas nós vamos tentar, primeiramente, seguir os mesmos passos que a gente estava seguindo quando nós trabalhamos em Prática da Pregação 1. Prática da Pregação 1, nós seguimos o seguinte raciocínio. Diante da leitura do texto, nós, então, tentamos classificar inicialmente. Esse texto aqui é narrativa ou relato. E aí, depois que nós identificamos o texto, nós precisamos justificar se é narrativa, por que é narrativa. E a resposta que a gente vai dar sempre é: esse texto aqui é relato, porque ele não tem tensão e não tem clímax. Esse texto aqui é uma narrativa, por quê? Porque ele possui todos os elementos da narrativa. Ele possui cenário, situação, problema, ele possui tensão, ele possui clímax, ele possui resolução. Então, nós conseguimos identificar esses elementos. A diferença das narrativas do Novo Testamento, e falando de forma específica sobre Marcos, que foi o que a gente estudou,
nós temos uma grande diferença quando nós analisamos as narrativas do antigo. Por quê? Porque o que nós chamamos de... Só, Sim. desculpe eu lhe interromper, mas é porque o senhor tem... Poderia, por favor, citar novamente essa diferença entre o relato e a narrativa, aquilo que, de fato, a gente pode considerar como conceito mesmo? Então, perfeito. Qual é a principal diferença, Luiz? A questão da tensão e, principalmente, o clímax. Então, a narrativa ela vai ter como objetivo conduzir a situação toda até um clímax. E ela vai fazer isso através de quê? Ela vai fazer isso apresentando a situação-problema, desenvolvendo essa situação-problema por meio da tensão até chegar no clímax. Então, no relato, nós vamos ter uma linguagem, uma fala, um discurso que vai ser um discurso sem essa preocupação. Então, você não vai ter essa percepção de que a coisa está evoluindo. Você vai ter no relato, ele pode utilizar para formar os parágrafos, ele pode usar conectivos, ele pode usar alguns marcadores que são característicos do texto narrativo, como, por exemplo, falando sobre mudança de tempo, falando com mudança de local, aqueles marcadores que sinalizam a mudança de uma cena. Esses marcadores podem ser usados como mudança de parágrafo dentro do relato. Então, qual é o elemento que, nas narrativas do Antigo Testamento, que tornam a análise mais delicada um pouco, mais trabalhosa um pouquinho? É que, enquanto nas narrativas do Novo, em relação a... estou falando sobre Marcos, que foi o que a gente viu. Atos dos Apóstolos já é uma outra situação. Mas as narrativas de Marcos, nós temos uma narrativa curta, que geralmente você consegue entender ou identificar um único enredo. O enredo é simples, ou seja, você tem um único clímax. E aí, geralmente, você tem uma única complicação. Então, uma narrativa curta, geralmente você vai ter uma única complicação, o que a gente chama de nó, você vai ter um único nó, esse nó vai ser conduzido pela atenção até o clímax. Nas narrativas do Antigo Testamento, nós temos uma ocorrência maior dessa complexidade, ou seja, nós encontramos com mais frequência narrativas complexas que possuem mais de um clímax. E nós temos com mais frequências narrativas que possuem mais de uma complicação. Então, vai ser muito comum no Antigo Testamento você encontrar dentro da mesma narrativa mais de uma complicação, mais de um nó. E aí você vai precisar, durante a leitura, fazer o seguinte raciocínio. Eu identifiquei a complicação, eu identifiquei um nó. O que é um nó? Nó é um evento que interrompe a sequência do relato, a narração, que interrompe a narrativa. Então, a partir do momento que você identificar esse nó, essa complicação, você vai se perguntar: o autor já alcançou, através desse nó, já alcançou o clímax que ele iniciou aqui nessa complicação? Ou antes de alcançar o clímax, ele já apresenta uma outra complicação? Então, a gente vai precisar atentar para ver se aquela narrativa possui um único clímax, ou melhor, uma única complicação, ou se nós temos mais de uma complicação. Tranquilo até esse momento? É complicado acordar ou está quase acordando e você já ouviu um monte de coisa nesse sentido, né? Mas vamos com calma, a gente vai fazer a leitura do texto e aqui a gente vai caminhar para que a gente consiga entender um pouco desse contexto. Pastor, é Gênesis 2, do 4 até... Até o final do capítulo 3. Beleza. Então, como é que é definido esse texto? Nós já falamos sobre isso, sobre a delimitação do contexto. Então, o contexto literário é que vai definir onde começa e onde termina.
No caso de Gênesis, nós temos a palavra que é usada no início de cada sessão, que vai demarcar esse limite de onde começa e onde termina uma sessão maior. E aí, então, nós precisamos ficar atento a essa organização, mas o nosso texto, ele fica claro que ele começa agora no versículo 4, e esse enredo vai ser desenvolvido até o final do capítulo 3. Então, vamos lá. Primeiro passo, fazer a leitura do texto, e aí, então, identificar se esse texto é uma narrativa ou um relato. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, avistas e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí é um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion e é o que circunda a terra de Cus. O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na minha tradução Almeida atualizada, no versículo 18, ele já traz aqui uma separação. Então, na divisão aqui dessa versão que estou utilizando, ele já fez uma quebra do verso 4 até o verso 17. A gente precisa sempre levar em consideração, já está na nossa Bíblia, a gente vai ver de qualquer forma, mas a gente precisa sempre se questionar ou averiguar se essa divisão ela está correta ou não. Então, a primeira questão que a gente precisa analisar nesse momento é: nós estamos diante de um relato, pensando do versículo 4 até o versículo 17, ou nós estamos diante de uma narrativa? Acredito que seja relato, né, professor? Por falta É um relato, professor. de tensão. De um relato aí. Está só relatando o que estava acontecendo, que ele fez, né, na verdade, né? Ok. Quem mais? Marinaldo, Wendel. É um relato, pô. Relato. Certo. Por que relato? Acredito também que seja um relato, professor. Por que um relato? Professor, é um relato. Por que relato? Pela falta de clímax, de tensão. Está só trazendo informações. Até a leitura Também, tranquila. também não tem a presença de personagens. Não tem personagens? Não, tem Deus, mas não interação de personagens, né? Normalmente narrativas, nem Ok, né, então- nos evangelhos. Tanto o relato quanto a narrativa, a gente pode ter essa interação. Então, isso pode acontecer, por exemplo, por meio do diálogo, tanto no relato quanto na narrativa. Nós podemos ter diálogos, os personagens conversando, podemos ter uma ação também entre os personagens, mas observe aqui no início, vamos pensar que isso seja uma narrativa. Vamos tentar que esse é o ponto central, ou melhor, esse é o ponto que vai acontecer com muita frequência. Você vai, no primeiro momento, classificar, e depois que você classificar, você vai ter que ler para confirmar.
Então, vamos começar aqui com o inverso. Vamos pensar que isso seja uma narrativa. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui os elementos de uma narrativa. Pensando no cenário. Em que momento nós teríamos aqui o cenário? Começando no versículo 4 até que 4. versículo? O cenário, né? Acho que de 4 a 6. De 4 a 6? Eu acredito, né? Olhando de forma rápida. Pode até não Exatamente. ser, mas do 4 ao 6 ele vai realmente montar todo esse palco, né? Aí ele vai falar que o Senhor criou e não havia nenhuma planta, e ele vai botando informações que vai fazendo a gente imaginar esse cenário, né? Então, Aí, por isso eu aí no acredito que realmente 7, seja. Aí no 7 já tem um início, então, né? Geralmente, é isso que eu ia falar. na última aula você citou isso, né? Tem algumas palavrinhas de início, e uma delas é essa. Então, formou o Senhor, então ele já vai mudar. Ok, então, voltando para aquele conceito, uma narrativa ela pode ser formada por parágrafos, por cenas, por atos, por relatos. Então, nesse caso aqui, nós já temos um elemento que é característico da narrativa, mas também que pode estar presente no relato. Mas vamos seguir aqui em frente. A partir do versículo 7, o que é que seria, pensando ali nos elementos da narrativa, qual seria o próximo elemento que é introduzido a partir do 7, então? Se o nosso cenário está do verso 4 ao verso 6, o 7 introduz o quê? O 7 tem uma ação de um personagem, né, do relato. Ou, no caso, tem uma ação de um personagem, né? Deus, no caso, personagem dessa história, fez alguma coisa, né? Enquanto que acabou o cenário, então o personagem aqui da história fez uma ação. Ok, beleza. Mas pensando nos elementos da narrativa, é por isso que a gente fez aquela revisão, porque a gente vai usar bastante as nomenclaturas, aqueles elementos, para a gente poder se situar ao longo do nosso caminho. Então, pensando nas nomenclaturas dos elementos da narrativa, se nós temos do verso 4 ao verso 6 o cenário, o verso 7 em diante introduz o quê? O enredo? Não. É uma outra cena, pastor. Outra cena? Que É foi que uma outra falou? cena. Continua sendo um relato e é uma outra cena. Dentro do enredo, Que traz uma tinha a ação iniciada, né? Os incidentes preliminares. E, no caso, também já está apresentando os personagens. Seria isso? Perfeito. Então, o primeiro elemento do enredo é essa ação inicial. Tranquilo. Você está certinha. Quem foi que falou? A Anne. Anne, você está certa. Então, esse é o primeiro elemento do enredo. E aí eu já vou dar um conselho para você que está para todos, na verdade. Se você não lembra daquela aula conceitual dos elementos da narrativa, os elementos do enredo, você vai ter bastante dificuldade para se situar nos nossos encontros. Então, a sugestão, o conselho é: acesse novamente o vídeo, tente fazer essa revisão, lembrar de cada elemento para que você consiga caminhar com mais tranquilidade, tá certo? A gente vai precisar aplicar agora aquela teoria e vai ser um pouquinho mais complicado do que os evangelhos ou do que Marcos, mas é importante que você tenha inicialmente essa base. Então, veja bem, nós temos o que nós chamamos de enredo, e o enredo ele é composto por 4 partes. A primeira parte do enredo é essa ação inicial, é o momento que se confunde ou pode ser apresentado já no cenário.
Ou seja, a ação inicial, ela pode ser já apresentada no próprio cenário. Depois dessa ação inicial, qual é o próximo elemento do enredo? O conflito é gerado. Exato, um conflito gerado. Então, qual é um outro nome que a gente dá a esse conflito? Nós vamos chamar de complicação. Nós vamos chamar também para essa complicação, vamos usar o nome nó. Então, em que momento nós temos aqui, a partir dessa introdução inicial do enredo, dessa apresentação do enredo, onde nós temos esse ambiente sendo apresentado, em que momento nós temos essa complicação? Em que momento nós temos esse nó? Como é que eu vou tentar encontrar essa situação, essa complicação? Ela vai funcionar da seguinte forma. Então, o autor vai começar a narrativa apresentando informações básicas sobre o local, sobre a situação, sobre os personagens. E aí, dentro desse ambiente que ele vai nos introduzir, ele vai apresentar alguma situação. Então, essa informação inicial, que vai ser essa informação que vai ser introduzida, que vai ser apresentada, geralmente ela vai ser considerada como essa situação problema. Ou seja, ela vai ser considerada como um evento que está acontecendo por meio do qual o enredo vai ser agora construído. Ok? Então, pensando dentro dessa dinâmica, até o versículo de número 6, nós temos essa introdução. Apresentação de uma situação, personagens, o autor vai selecionando informações importantes para conduzir o leitor e que serão usadas posteriormente na narrativa. Versículo 4 ao versículo número 6, nós temos então o cenário, já também com a apresentação inicial do enredo. Versículo 7, nós temos a situação problema. Aqui algo está acontecendo. O que é que está acontecendo? Dentro desse ambiente todo, Deus, então, forma o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a partir desse momento aqui no versículo número 8, observe que no versículo de número 7, nós temos versículo número 8, nós temos um E que liga o versículo 7 com o versículo de número 8. Ou seja, essa situação, problema, ela está sendo apresentada no versículo 7, mas não termina no versículo 7. Ela continua, ela avança para o versículo de número 8. Plantou o Senhor Deus no jardim, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Então, no versículo 7, se a gente puder resumir, versículo 7 e versículo de número 8, nós temos basicamente dois verbos. O verbo formou, e aqui se referindo exatamente ao homem, e o verbo plantou, também aqui se referindo diretamente ao Éden, ao jardim. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a situação que a gente tem aqui diante do texto. A partir desse momento, o autor vai desenvolver o que vem pela frente, vai estar diretamente conectado com aquilo que foi apresentado no versículo de número 7. Então, o que é que a gente vai precisar atentar a partir desse momento? O que é que vem a partir do versículo 9? Continua sendo o que vem a partir do 9 é um desenvolvimento dessa situação que foi apresentada no versículo 7 e versículo 8. E aí, como é que o autor vai organizar isso? Versículo de número 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, partindo-se em 4 braços. De que forma o versículo 9 está relacionado com o versículo 8? E de que maneira o versículo 10 até o versículo de número 14 estão relacionados com o versículo 7 e 8. Observe aqui o que é muito comum, a gente vai encontrar isso com muita frequência dentro das narrativas do Antigo. Você tem um ambiente que foi construído com cenário, a situação, o problema foi apresentada, e aí, qual é a expectativa nossa? Qual é a expectativa do leitor? É que o texto, a partir do momento em que a situação, o problema foi apresentada, que essa situação, o problema vai ser desenvolvida pela atenção. Então, nós já estamos com um conceito de narrativa onde, depois da situação problema, a tensão vai aumentar e vai chegar no clímax. Mas aí, essa expectativa, diante das narrativas do Antigo, fica um pouco comprometido. Por quê? Porque depois da situação problema, ele desenvolve aquela situação problema e logo em seguida tem uma quebra. Vem uma outra situação problema, um outro nó. Ou seja, o fluxo que estava crescendo, sendo desenvolvido, o enredo que estava sendo desenvolvido por meio da tensão, foi quebrado novamente por uma outra situação. Então, isso vai ser muito comum, esse movimento, ao longo dessas narrativas do Antigo Testamento. Mas vamos lá, sem medo de errar, porque o momento é para isso mesmo. Qual a relação do versículo 9 com o versículo 7 e versículo 8? Qual a relação do versículo 10 ao versículo 14 com o versículo 7 e versículo 8? Pastor Aldo, Wendel. Wendel. A gente vê a questão do cenário mesmo em si, né? Porque foi criado um homem, foi formado, ele deu vida, né? O senhor não marcou aí o verbo soprou, porque teve 2 ações em cima do homem. Uhum. Certo? Obrigado. E aí, pode mesmo, viu? Certo. Aí o que acontece? Aí foi formado o jardim. Quando ele plantou o jardim, o 9 vai dizer que do próprio solo ele continua se formando, né? Porque vem o verbo aí brotar, né? Uhum. A gente vê uma ação ainda acontecendo E quem participa dessa visão não é somente Deus. O homem já está vendo que as árvores eram agradáveis. Então, o homem já participava de alguma forma num aspecto visual do que Deus tinha feito. E aí continua no 10 já o jardim apresentando outras características com relação aos rios. Aí apresenta os rios, né? Beleza. Então, Wendel, você está certinho. Olha só como é a organização. Rapidinho. Alguém está falando? Luiz, então, no caso aí, ele plantou, né? Do solo ele fez brotar, ou seja, crescer. Certo. E aí, no 10, ele vai regar. Com uma ação contínua. Em qual versículo? No 10, que ele vai dizer, saiu, peraí, cara. Cadê? Cadê a parte que diz regar? O 10. É o 10 que fala regar. Mas, Isso, no caso, né? a palavra seria formando, que, no caso, ele refere ao verso 7, que Deus formou o homem. Você está em que versículo? Formando de que versículo? O 10. O 10, né? Com 7. O versículo 10 diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Seria esse regar que vocês estão falando?
Então, deixa eu só seguir aqui o que o Endo estava mencionando. Olha só a organização. Versículo 7, e o versículo 7 ele fala sobre o homem, versículo 8 ele fala sobre o jardim. O versículo 9 ele vai desenvolver o quê? Aquilo que ele acabou de falar, que ele plantou. Então, o foco principal é o homem? Não necessariamente. Já aqui, como o Ender mencionou, algumas uma participação ou de alguma forma o homem contemplando. Aí a gente não sabe se isso aqui, na verdade, vai ficar mais claro depois, mas nesse momento aqui, isso aqui é um parecer de quem? É um parecer do narrador. Então, a gente não tem aqui a informação direta de que o homem está fazendo alguma coisa, ou seja, o foco não é o homem ainda. A partir do versículo 10 em diante, o que é que acontece? O foco continua sendo o quê? O Éden. E aí ele vai falar aqui várias informações sobre o Éden. Então, veja bem como é que está acontecendo o fluxo dessa narrativa aqui. A situação problema acontece, só que a nossa expectativa era que a tensão aumentasse e nós chegássemos ao clímax. Mas aí o narrador vai para um outro caminho. Ele apresenta a situação problema e ele vai agora desenvolver um pouco mais a situação problema. Ele vai usar ali dos recursos de descrição, de caracterização, para poder trazer um ambiente que era agradável à vista, que era boa para se comer. Ou seja, ele vai trazer ali informações específicas sobre o que ele já mencionou de forma geral, quando ele falou sobre, no verso 8, quando ele usou o verbo plantou o Senhor no jardim do Éden. Então, essa aqui é a organização do versículo 10 até o versículo de número 14, está diretamente conectado com aquilo que foi desenvolvido no versículo 8. Qual é a questão que fica na leitura? Qual é o sentimento que fica na leitura? Ele está falando aqui, o ponto central aqui é o homem, ou o ponto central aqui é a formação do jardim? Qual é o ponto central? No jardim. Porque depois do versículo 15, ele vai dizer: o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar. Ainda vai continuar falando em relação ao jardim, por mais que tenha o homem aqui no meio, mas ele não é o foco. E vai até o 17. Vocês concordam? Professor, repete a pergunta, por favor. A pergunta é o seguinte: no versículo 7 e versículo 8, pela ordem, ele começa falando sobre o homem e depois sobre o jardim. A pergunta foi o seguinte: o foco desse texto aqui é o homem ou é o jardim? Mas de qual parte específica? Do 10 para frente ou do 7, 8? Começando do 7 em diante, até o versículo de número 17. Vamos tentar responder essa pergunta, mas vamos concluir, então, aqui a leitura, que vai ficar bem mais fácil para a gente responder. Versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Nesse momento do versículo 15, ele volta para que parte da narrativa? Ele volta para o versículo de número 7, quando ele falou da formação do homem. É o homem. Porque Aqui. no 7, do 7 até o 9, ele vai falar aí dessa questão aí que o Senhor formou o homem e tal, colocou fôlego de vida e tal. Aí ele dá uma pequena pausa e aí ele vai descrever o jardim para depois fechar com o homem de novo, né? Dizendo, olha, aquele homem que eu criei lá no verso 7 e 8, depois que eu criei todo esse jardim, eu coloquei o homem aqui para ele guardar e cultivar. Ou seja, na verdade, essa narrativa aí do 7 até o 15, até o 17, aliás, ela gira em torno do homem, né? Mostrando o homem como criação, onde é que ele foi colocado, o serviço que ele foi dado para fazer, e aí no meio tem só uma descrição do jardim.
Perfeito. Exatamente isso. Inicialmente, não fica um pouco confuso, porque você está lendo e aí parece que muda de assunto, ou parece que ele perde o foco. E aí depois você, devido às informações, ele fica um pouco perdido. Mas é você lembrar disso. Qual é o ponto central? Cada gênero literário ele tem as suas características e quando nós conhecemos as características, esse entendimento das características faz com que o leitor ele tenha certas expectativas. Então, se a gente não estiver muito familiarizado com as características, nós vamos ter expectativas erradas, equivocadas. Então, por isso que a gente precisa entender o funcionamento das narrativas, isso vai nos ajudar a ter algumas expectativas. Então, qual expectativa eu preciso ter diante de narrativas do Antigo? Que eu provavelmente irei encontrar na leitura essa quebra, esse recurso onde ele introduz o assunto, faz um parêntese, depois retoma o assunto, isso vai ser muito comum. A gente vai ter isso dentro de um contexto bem mais amplo e, às vezes, bem mais resumido. Mas vamos seguir aqui, então. Versículo de número 15, ele volta ao homem, coloca no jardim do Éden e a ele dá a ordem que seria para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos concluir aqui e vamos seguir a divisão da Almeida atualizada. A Almeida atualizada faz uma quebra no versículo número 17. Ou seja, entendendo esse primeiro momento, do 4 ao 17, como uma narrativa, na sua opinião, a coisa já concluiu? Você já reconheceu os elementos, todos os elementos da narrativa? Ou tem algum elemento ou alguns elementos que você ainda não identificou? Ainda não concluiu, não. Exato. Muito bem, Elisângela. Não concluiu. A coisa aqui está incompleta. Então, na leitura, a gente fica com essa sensação. Bom, e agora? Acabou? Professor. Só resumindo aí, nós vimos que do 4 ao 6 é cenário, né? Aí, então, você está dizendo que do 7 até o 17 é a complicação, a situação, o problema, né? Aí, como é que a gente vai fazer a gente vai identificar a situação problema? A situação problema ela vai ser classificada basicamente com a introdução de um evento, mas não com o desenvolvimento do evento. Então, em que momento há a introdução dessa situação problema? No versículo 7 e versículo 8, de forma específica. Aí, o que vem a partir do versículo 9 é um desenvolvimento dessa situação. E aí, isso vai até que momento? Até o 17. Então, em determinado momento, ele foca no jardim, em outro momento, ele foca no homem. Tranquilo até aqui? Então, o problema gerado aí é a criação do homem, né? Não entendi, Francisco. Então, o problema gerado aí vai ser em torno do homem, no caso. A formação do homem? O problema gerado vai ser a questão da criação do homem e a proibição que ele faz lá no verso 17. É tanto a criação do homem quanto a criação do jardim. Porque ele linka uma coisa com a outra. Versículo 7, e aí versículo 8, ele continua falando da ação de Deus. Então, ele usa os dois verbos principais aqui. Formou, aí relacionado depois com soprou, e depois o verbo plantou. Ou seja, aqui ele apresenta a situação problema, 7 e 8. Então, homem e jardim. E aí, a partir desse momento, ele vai desenvolver isso. E, professor? Sim. Logo no começo, o senhor fez a pergunta aí, a gente leu do 4 até o 17, o senhor perguntou se isso era uma narrativa, se era relato, né? Ou se era a narrativa de todos os elementos. Beleza. Aí a gente seguiu como se fosse uma narrativa com todos os elementos.
Mas aí o senhor não parou no 17, né? O senhor vai pular para o 18, porque ainda não está concluído. Então, eu acredito que esse texto todinho aí, né, no final das contas, ele vai ser uma narrativa, não? É isso que a gente está tentando analisar. Então, qual é o processo? Você definiu no seu estudo pessoal como um relato, ou você definiu inicialmente como Porque narrativa? o senhor pediu até o 17, o senhor está me lubridiando, né, então? Não, a gente está indo aqui por partes. Então, o que foi que eu coloquei no início? Que nós temos na nossa Bíblia uma divisão. Então, vai ser quase que automático. Você vai ler a sua Bíblia e aí vai estar lá uma divisão, você já vai se limitar à divisão. Mas a gente está, então, seguindo aqui por etapas. A primeira etapa, nós tivemos aqui um pensamento, eu acho que é narrativa. Então, vamos averiguar se vai se encaixar ou não. E aí, se depois da análise a gente vê não se encaixou, então a opção fica como um relato. Beleza? Nós vamos seguir aqui o verso 18. Verso 18. O que é que eu preciso analisar aqui nesse momento? O que vem posteriormente? Ele dá continuidade a esse enredo no sentido de aumentar a tensão? Esse é o foco da nossa análise. O que vem a partir do versículo 18 dá continuidade ao enredo? Ok. Sim. Ele ajuda na tensão, ou seja, no desenvolvimento da situação, problema que foi introduzida? Sim, completamente. Certeza. Certo. Então, isso aqui, se a resposta for sim, a gente está caminhando mais para uma narrativa, porque a coisa está avançando nesse sentido. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Como é que o versículo 18 ao versículo 20 se encaixa dentro dessa narrativa? A gente já está partindo do pressuposto que é uma narrativa. Então, qual que seria de que forma poderíamos entender o verso 18 ao verso 20? Professor, como a gente viu aí do 7 ao 17, né? Que começava no homem, aí tinha uma pequena descrição do jardim, né? E terminava também, fechava no homem. Aqui, novamente, é semelhante, né? Porque agora Deus está olhando para esse mesmo homem, né? Está observando que ele está só. Aí faz uma pequena descrição aqui, né? Das aves e tal. E aí termina com um homem novamente com seu trabalho, né? De dar nome a todos. Ou seja, começa de novo no homem, tem uma pequena descrição no meio e termina no homem novamente. Professor, eu acredito que o 18 com o 20 vai no que se diz que ele estava só, né? O 18 diz que ele estava só. E aí no 20 reforça a ideia de que ele ainda não tinha uma auxiliadora. Perfeito, exatamente. Então... E professor? Sim. Aí seria, no caso aqui, no versículo 18 ao 20, seria a situação nova, onde ele termina uma coisa e faz aquele apanhado para tentar encaixar. Perfeito, Francisco. Qual o nome que a gente dá a isso? Pode falar, Luiz. Não, só para concluir, ele cria todos os animais e ainda percebe que para os animais está completo, né? Mas que o homem ainda não está, ainda há que fazer uma auxiliadora, que ele ainda está só. Perfeito. Qual o nome que a gente dá para isso dentro, usando lá os elementos da narrativa? Eu vou usar aqui falar sobre o texto para ver se você consegue lembrar o conceito. O Francisco já usou o conceito aqui. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só.
essa informação aqui já foi apresentada em algum momento? Ou seja, o narrador colocou aqui uma situação que é novidade para a gente. A coisa estava caminhando tão bem, parece que a gente já ia chegar no clímax, aí vem uma outra informação aqui que quebra novamente a situação, quebra novamente o fluxo. Essa situação já vai ser resolvida agora? Não. Ele vai fazer aqui um outro parêntese, mas ele já introduziu aqui uma outra situação nova. Então, nós vamos chamar isso de nó, de complicação. Ou seja, tem mais uma complicação diante da narrativa. O fluxo do enredo que estava sendo desenvolvido, que deveria ser conduzido até ao clímax, essa tensão foi interrompida quando Deus diz, então, que não é bom que o homem esteja só, ele lança uma situação nova, Professor, um problema novo, para ele desenvolver. Sim. seria correto dizer que isso é uma segunda situação problema? Exatamente. Perfeito. Então, uma outra nomenclatura que você pode usar, uma segunda complicação, um segundo nó, mesma coisa. É essa expectativa que a gente tem que ter. Eu estou lendo uma narrativa do Antigo. Eu já tenho que ter a expectativa de que eu vou encontrar mais de uma complicação. Eu vou encontrar mais de um nó ao longo desse enredo. Essa quebra, ela vai sempre fazer parte, ou quase sempre vai fazer parte desse processo todo. Professor, mas quando tem, tipo, mais de uma complicação, significa que vai ter mais de uma resolução? Porque, como a gente já quer se adiantar aos pensamentos da gente, aqui tem duas situações, né? Mas que parece, pelo que a gente já sabe da história, que parece que vai se resolver, que vai ter só um clímax, ou não. Toda situação que tem dois nós, vai ter dois clímax? Não necessariamente. Você pode ter mais de uma complicação e ter um único clímax, mas você pode também ter mais de uma complicação e ter mais de um clímax. Então, nós temos um enredo simples, que você vai ter um único clímax, e aí no enredo simples você pode ter, sim, um único nó, uma única complicação, e pode ter também mais de uma complicação no enredo simples. Qual é a diferença do enredo simples para o enredo composto? É a questão do clímax. Então, no clímax, no enredo composto, você vai ter mais de um clímax. Mas isso independe do número de complicações. O fator determinante vai ser o seguinte: ele conduziu essa complicação ao ponto mais elevado, você já percebeu a coisa resolvida dentro desse nó que ele começou? Se você tivesse a sensação de que esse assunto que foi introduzido por meio do nó, essa complicação, que ela chegou de fato já ao entendimento, que você já teve as informações necessárias, aí isso pode ser classificado como um clímax. Mas para que haja um outro clímax, você vai ter como se fosse uma história dentro da história. Ou seja, você vai ter um clímax de uma situação que já foi resolvida, mas ainda assim você tem um enredo maior em que essa história menor está fazendo parte do enredo maior. E aí você vai precisar continuar caminhando até encontrar o desfecho da história ou do enredo total. A gente vai ilustrar daqui a pouquinho como é que isso fica por meio de um gráfico. Então, você vai conseguir visualizar melhor daqui a pouquinho isso. Perguntas até esse momento? Vamos só resumir aqui do versículo 18 em diante. Versículo 18 é apresentado uma situação. A situação não é bom que o homem esteja só. E aí ele continua já dando aqui uma resposta ou uma solução, apesar de que nesse momento nós não teremos ainda essa solução, mas já é apresentado aqui. Havendo, pois, o homem, Deus formado a terra, todos os animais do campo, trouxe, e aí ele já vai
ele volta para o ponto inicial. O que foi desenvolvido aqui na cena anterior? Deus colocou no jardim para ele cultivar e guardar. Agora, a partir desse momento, do versículo de número 19, o homem está fazendo isso. Ou seja, ele está obedecendo ou cumprindo o papel pelo qual ele foi formado. E aí, então, ele dá nome a todos os animais e o texto vai concluir dizendo o seguinte: todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, a tensão aqui está aumentando ou não está aumentando? Está aumentando. Porque ele introduziu... As coisas estão passando, mas o segundo problema aí continua aberto, né? Perfeitamente. Então, esse é um raciocínio. Ele desenvolveu um segundo problema. Ele já alcançou o clímax desse segundo problema? Não. Então, a gente não tem ainda aqui, não poderia dizer que nós temos ainda uma narrativa complexa, composta, porque a gente não identificou ainda esse clímax. A gente vai ver daqui para frente se a gente vai identificar ou não essa resolução de um clímax, de mais de um clímax. Perguntas? Pastor Aldo, Sim. Wendel. Pode falar, Wendel. Deixa eu só fazer uma observação aqui com relação ao que eu entendi. No caso do 18 ao 20, a gente vê o problema, o principal problema aí é que o homem está só. Logo na primeira frase, logo, né? O homem, não é bom que o homem esteja só. Aí, como o senhor falou, ele dá uma possível solução. Já como se assim, eu vou fazer, mas não está feito ainda, como o senhor apresentou, né? E far-lhe-ei uma auxiliadora. Ele apresenta isso como uma possível solução. E aí, quando a gente vê... Aí a gente vai ver todo o decorrer do trabalho do homem em si, que já tinha sido proposto para ele. Só quando diz assim, ó, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando eu olho para essa última frase, eu vejo ela muito mais parecida com a primeira lá, não é bom que o homem esteja só. No caso, ali, na far-lhe-ei uma auxiliadora está como solução. E ali embaixo já não está como solução. Ali está como o problema ainda, não é isso? Ok, exato, perfeito. E por que ele faz isso? É para continuar mantendo essa tensão. Ou seja, ele introduziu o assunto, desenvolveu já com base no outro aspecto, mas ele volta para aquilo que ele vai classificar como realmente mais importante. Você está correto no pensamento. Dúvidas, perguntas até esse momento? Tranquilo? Vamos seguir então em frente, verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ficar até o versículo de número 24. Com base no versículo de 21 em diante. Então, você está lendo o texto bíblico e aí você tem, provavelmente, na sua Bíblia, uma outra epígrafe no verso 21, que é que você vai precisar se questionar. O que vem a partir do versículo 21 contribui, de alguma forma, para o aumento da tensão desse enredo? Sim ou não? Sim. Sim, contribui. Acho que sim. Diretamente, então, para o aumento da tensão desse enredo. A partir desse momento, o que é que ele vai fazer? Ele vai focar em quem? No homem ou na mulher? Ele vai tocar no homem, que ele vai fazer a questão da tirar a costela, né? Exato. Ou melhor, no homem,
Mas aqui é a formação de quem? Da mulher. Da mulher. Então, veja bem, versículo de número 21, ou melhor, versículo de número 21, ele passa, então, a fazer o homem cair no sono, e ele vai fazer aquilo que ele disse no versículo 18. Então, nós temos aqui no versículo 18, ele dizendo, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, então, ele vem e aplica aqui o 21. Então, o Senhor Deus fez cair, aí, a partir desse momento, ele vai desenvolver. Qual que seria aqui a parte mais elevada a partir do versículo de número 21? Seria a prática da ação, né? Onde ele faz a retirada e forma a mulher para apresentar para Adão. Exatamente. Aí, qual é o ponto que a gente precisa analisar aqui? A situação problema que foi introduzida, ela foi resolvida ou não? A segunda situação, sim. Beleza, a segunda situação, sim. Mas nós estamos diante de um enredo que não se limita à segunda situação. Ok? Sim. Então, ou seja, o enredo deve continuar, porque ele está inacabado ainda, mas a situação problema que foi introduzida aqui, ela já encontrou uma resolução para tudo isso. Considerando que a problemática do homem estar só foi a nossa segunda situação problema, e agora nós resolvemos aqui essa situação, seria correto dizer que o fato de Deus fazer o homem cair no sono e dali formar a mulher seria o clímax dessa segunda situação? Isso. Aí, o que a gente vai precisar analisar seria o seguinte. Uma nomenclatura que nós usamos, não sei se vocês lembram, nós usamos a divisão de atos e cenas, onde o que são os atos dentro da narrativa? São várias cenas que compõem uma determinada seção, uma determinada narrativa. Então, se você estiver analisando o ato em si, isoladamente, você pode encontrar no ato, dependendo do ato, você pode encontrar um clímax. Vamos voltar aqui só para a gente visualizar isso melhor. Classificando isso aqui como ato, qual que seria aqui a organização? Versículo 4 até o versículo de número 17. Vamos pensar em um ato. Deus criando aqui o homem e criando o jardim. Nesse primeiro ato aqui, nós temos um clímax? Não. Não, beleza. Então, fica aqui bem claro que esse ato não foi resolvido. Então, a gente vai precisar... Além de não ter, professor, ainda, aumenta o problema, ele parece que ele só cresce quando ele diz assim, ó, depois que ele, aqui no 17, no final do 17, ele se comeres dessa árvore, certamente morrerás. Ok, exato. E a gente vai ver isso para frente, né? Então, isso vai fazer todo sentido daqui a pouquinho. Perfeitamente, mas seguindo esse raciocínio, verso 18 até o verso de número 24, 25, nós temos aqui uma situação, problema nova, mas se a gente considerar como ato do verso 18 ao verso de número 25, nós teríamos um clímax. Sim. Aí, isso, aqui nós teremos um clímax, entendeu? Então, veja bem qual é o ponto central aqui, só para que não fique complicado. Nós estamos analisando um texto que vai do verso 4 até o final do capítulo 3º. Esse texto, essa narrativa, ela é composta por várias cenas, o que nós estamos chamando aqui de atos. Então, a gente precisa identificar se o ato ele possui já um clímax ou não. Então, isso vai ser importante, principalmente na hora da exposição. Por quê? Porque, como o texto é longo, na exposição, se eu for fazer a exposição do texto todo,
eu vou precisar conduzir o ouvinte para aquilo que é central dentro do texto. E aí, geralmente, o clímax é a parte principal, então é a parte que a gente vai gastar um pouco mais de tempo ou conduzir o ouvinte para essa parte do clímax. Perguntas até aqui? Vamos seguir em frente. A nossa narrativa, então, o capítulo termina no versículo de número 25, verso de número 21. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim é que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Pensando no enredo que começou no versículo 4, qual é a participação do versículo 1 ou do capítulo 3 nesse enredo que começou no 4? 17, do capítulo 2. 17 do capítulo 2? É a questão de não comer, né? Ok, exato. Então, falando Só aqui... Para mim, esse verso primeiro aqui, ele se enquadra diretamente no final do verso 24, 25 aí, porque o Senhor acabou de mostrar que resolver o segundo problema, né? Criou a mulher da costela do homem e tal, e aí o homem fez essa poesia aí, né? Esse canto. E aconteceu de que os dois se tornaram uma só carne, né? E eles estavam nus e não se envergonhavam. E imediatamente seguindo isso, né? A serpente apareceu e disse à mulher que havia acabado de ser feita, digamos assim. Então isso aí segue diretamente aí o verso 20, essa narrativa do 18 ao 24. Perfeito. Então, você está certinho, Rônio. Perceba aqui a evolução da coisa. O ato chegou ao clímax, ok, a gente pode entender como ele tendo um clímax, mas o enredo que ele está desenvolvendo ainda continua. E aí isso vai já ser desenvolvido a partir do versículo 1 do capítulo 3. Ok? Tranquilo até aqui? Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O versículo 1 apresenta o quê? Uma serpente aqui que até o momento não tinha sido apresentada. Então, a situação complicou de novo. Outra situação problema. Uma outra situação problema. Aí surge um outro personagem também. Exato. Então, aqui, qual é a função da situação problema? Quebrar o fluxo. Ou seja, aquilo que deveria chegar ao seu clímax foi interrompido novamente. Complicação. Certo? Então, toda vez que identificar uma quebra de fluxo, seja por um acontecimento ou um personagem inserido, é um nó aí que a gente encontra. Exatamente. Perfeito. Beleza. Então, o nó vai ser sempre isso. Vai ser um recurso usado pelo narrador para poder quebrar o fluxo do enredo. E aí, esse nó pode, como nós vimos aqui anteriormente, ele pode ser levado ao clímax ou não. Ele pode ficar em aberto, esperando o restante do enredo para que ele tenha uma conclusão. Professor, rapidinho. Professor, não, fala, Luiz. É porque, assim, tem um ato, né? Então, em algumas cenas, vai ter o conflito e vai ter resolução dentro dessa cena. Mas a conclusão do ato como um todo ainda não teve. É isso, né? Quase isso. É porque o ato em si, a linguagem de ato, é uma porção menor que compõe o todo. Então, vamos pensar na narrativa... Na minha cabeça, o todo é o ato, né? Então, não. Há uma ampliagem maior aí, no caso da... O ato ele vai formar o todo. Então, você vai ter vários atos, o que a gente poderia chamar aqui de cena. Então, você vai ter várias cenas compondo o todo. Ok? Seria igual um livro, né? Tem lá a unidade 1, aí tem vários capítulos dentro dela, e vai para a unidade 2, vários capítulos dentro dela. Basicamente esse sentido. Professor, aí no caso, seria correto eu fazer uma análise aqui, até aqui,
dizendo que, por exemplo, abriu um parênteses lá no capítulo, lá no versículo 4, e aí ele veio, quando chegou aqui nesse segundo problema, abriu um segundo parênteses, aí continuou, bem que no final aqui do capítulo 2, fechou o segundo parênteses, né, que foi o segundo problema adquirido, só que aí agora foi abrir outro, e sendo que aquele primeiro lá ainda não foi fechado. Isso. Então, o mais importante é isso, é saber onde tudo começou. Uhum. Porque se não houver essa compreensão de enredo que está sendo construído, a pessoa fica pelo meio do caminho. E isso é importante. Mas veja bem qual é a importância de você compreender cena por cena. É que se você quiser, por exemplo, só voltando aqui, se você quiser pregar do verso 18 até o verso número 25, e você compreendeu a organização, o clímax desse primeiro momento, vai ficar muito mais fácil para você pregar uma única cena. E aí também, se você quiser pregar a sessão toda, você vai também conseguir colocar cada parte no seu devido lugar. Tranquilo? Então, aqui a gente tem que estar ligado sempre no problema que não foi solucionado ainda, né? Porque tem que ficar ligado naquele que não foi solucionado. Perfeito. Exatamente. Então, vamos seguir aqui. Mas a serpente, mais sagaz do que os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. A partir de que momento essa situação, problema, é desenvolvida? Usando aqui os termos da narrativa, os elementos. Depois da situação, problema, lá no enredo, nós temos o quê? A tensão. Então, a partir de que momento essa tensão ela é desenvolvida? Seria o verso 2, né, professor? Verso 2? É. Aí ele entra no verso 3, porque no 3 ele já utiliza de novo o mas, né? Aí ele aumenta a tensão ainda, e aí continua. Repete a pergunta, professor, por favor. A pergunta é o seguinte, aí, Francisco, é sempre importante a gente tentar responder com base na frase, não no versículo, porque às vezes tem uma mudança de versículo, mas não acompanha a frase. A pergunta foi o seguinte: nós já identificamos a situação problema, tem uma serpente aqui no meio. A partir de que momento essa tensão começa a ser desenvolvida? Aí o Francisco acho que no respondeu a partir do versículo 2. Eu ia dizer isso aí também, porque eu acho que no verso 1 ele vai lançar o problema, né? Mostrar aqui a situação, mostrar o que a serpente disse, né? Que é para causar o problema, e aí do 2 para frente vai desenvolver isso. Ok. Então, a resposta que vai ser dada a partir desse momento é com base no desenvolvimento do que foi introduzido no versículo 1, principalmente na parte quando ela diz: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Então, isso vai ser desenvolvido a partir desse momento. A resposta da mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os seus olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Para a gente poder avançar aqui. Professor, eu tenho só uma pergunta. Sim. Porque, assim, eu não estou conseguindo ver se eu estou enganada. Eu não estou conseguindo ver isso como um segundo problema. Eu estou conseguindo ver como se fosse a continuidade do primeiro problema, embora tenha entrado aí um elemento novo, que é a serpente.
mas a serpente ela serviu para voltar para o problema anterior e dar continuidade, não é não? Porque quando Deus disse, olha, não comem da árvore que está no meio, que se vocês comerem, vocês morrerão. Então, a serpente entra, mas é como se não fosse um problema novo, é como se fosse dando um elemento novo, mas dando continuidade à mesma ordenança, ao mesmo problema que Deus tinha colocado. E o mesmo não é problema, não? E o mesmo problema que certa, e ao mesmo tempo, talvez seja mais questão de nomenclatura que esteja confundido. Mas eu vou pedir para o Luiz falar e já te passo eu já respondo a sua pergunta. Pode falar, Luiz. Não, é porque, como ela disse, eu vejo também assim como o mesmo problema e o mesmo problema que ainda não foi resolvido lá. Okay. Então, vocês estão certos, mas o que é que está acontecendo? E, é o professor? mesmo enredo. Então, o autor está usando, ele vai construindo o enredo, no início do enredo ele vai dando algumas informações que ele vai utilizar posteriormente, ele está fazendo isso com a serpente. Mas o ponto que a gente está classificando isso como problema, por quê? Porque até esse momento não foi apresentado a ação da serpente dessa forma. Já foi dito, sim, para o homem que não deve comer, já foi dito o que vai acontecer, mas não foi apresentado ainda uma ação da serpente que vai contra todo o cenário que foi estabelecido. Porque qual que seria a questão mais simples aqui dentro do enredo? Seria o leitor estar esperando o quê? Uma desobediência do homem. Mas aí não seria tão comum o leitor aguardar a presença de uma serpente que está se comunicando e tentando persuadir o homem. Então, o ponto que vocês estão corretos isso está dentro do enredo, está desenvolvendo um ponto que o enredo já introduziu. Beleza. Mas ele não desenvolveu nesse nível de complexidade. E aí, por isso, a gente está chamando isso de situação-problema. Mas, veja bem, essa situação está sendo, com certeza, um desenvolvimento daquilo que já foi construído. Então, aqui a gente está, basicamente, talvez divergindo na questão de nomenclatura. Mas o mais importante é que vocês já conseguiram entender, de fato, esse movimento. E só para que vocês para que vocês percebam como a coisa, de fato, é complicada, é que nessa questão de nomenclatura, infelizmente, nós não temos um consenso na hermenêutica, onde, se você pegar o mesmo texto e você analisar o texto ou ler a análise do texto feito por um determinado autor que trabalha essa questão literária, ele vai ter algumas nomenclaturas e uma forma de divisão diferente, enquanto que um outro autor vai classificar por uma outra forma. Então, por que eu estou colocando isso? Que, em alguns momentos, mais importante do que a nomenclatura é você perceber o fluxo do argumento. Então, a gente precisa lembrar sempre desse detalhe e vocês já conseguiram compreender o fluxo do argumento. Então, a gente está divergindo aqui simplesmente na questão de nomenclatura. Mas vamos seguir aqui a partir do versículo 1º, entendendo essa situação que foi apresentada no versículo 1º, que já é um desenvolvimento que o texto apresenta. Em que momento essa situação, problema, chega ao seu clímax? Ela chega ao seu clímax ou não? Sim. Ou seja, essa tensão que foi gerada aqui, ela vai ficar aberta ou vai chegar a um clímax? Não sei. Vai chegar ao clímax. Não sei. Exatamente. Quem foi que falou o versículo 6? Eu, pastor Luiz. Tomou do seu fruto e comeu. Já tomou, então aí já dá uma tensão, né? Já sobe. Perfeito. O versículo 7 já é uma consequência do que aconteceu. Então, podemos aqui destacar esse versículo como clímax. Versículo de número 8 em diante. Vamos correr um pouquinho aqui para ver se a gente consegue concluir. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus
o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 8. Esse clímax continua ou aqui nós já temos uma queda? Acredito que continua. O versículo... deixa eu reformular a pergunta. O clímax passa para o versículo 7? Não. Ou o clímax fica só no versículo 6? Não, o clímax fica só no versículo 6. Bom, agora, acho que o 8, né? Talvez já está se iniciando. Não sei se inicia outra coisa. Mas eu acho que o clímax foi resolvido. Tipo assim, a ordem que Deus deu lá no início, a serpente veio e ajudou aí a concretização daquela ordem ser quebrada, né? Então, aqui a ação foi feita, ele comeu. Aí vai vir só as consequências agora. Perfeito. Mas como a gente poderia classificar? No caso, o senhor está dizendo que o verso 6 é o clímax tanto do início do capítulo 3, quanto aquele primeiro lá do versículo 7? Essa pergunta. Na verdade, eu não estou afirmando ainda, eu estou mais perguntando. Então, o que é que eu estou perguntando? Se o versículo 6 ele é o clímax, já ficou claro que, de fato, esse é o clímax dessa narrativa agora, dessa cena, mas aí o que a gente precisa analisar é o que vem a partir do versículo 7. O que vem a partir do versículo 7 já não é mais clímax. Se não for mais clímax, então nós temos aqui, a partir do versículo 8, uma outra situação iniciando. Ok? Então, deixa eu seguir aqui o raciocínio. Professor, agora ficou difícil. Porque assim, embora a situação tenha se resolvido, mas a tensão ainda continua. Perfeito. Okay. Aí fica roça para a gente. Agora, outra que vai ser outro problema, uma outra questão. Vai ser relacionada à questão, né, de Deus e o homem. Né? Certo. Era isso que eu estava pensando aqui, né? Por exemplo, só fazendo uma ilustração aqui, se fosse exemplo de um filme, que normalmente utiliza a trilha sonora para dar indicação de tensão. Nesse momento de comer o fruto, ia ter a tensãozinha, só que na hora que dissesse que eles ouviram a voz de Deus, aí era que a música ia se intensificar, ou seja, a tensão ia ficando cada vez maior com o decorrer do versículo 6 até o 8. Ok, mas a questão aqui é que até o versículo de número 7, nós temos algo que foi introduzido no versículo 1. Então, do versículo 1, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, aquilo que foi introduzido pela serpente, que já é um desenvolvimento dentro da narrativa maior, chegou a esse cume aqui no versículo 6. Mas o versículo 7 já jogou um balde de água fria, a coisa já está aqui já completamente diferente. E aí vem uma situação acontecendo no versículo 8. Vamos ler do versículo 8? Alguém está colocando aqui. Para mim, o clima continua no versículo 7. Não, na verdade, a partir do 7, nós temos aqui as consequências desse clima. Então, o que foi que aconteceu? E aí, observe o que, é que vai acontecer a partir desse momento. Abriram-se, então, os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O verso de número 7, ele apresenta o quê? As consequências, o que aconteceu com o ato. Então, o verso 8 também vai continuar nessa consequência. Perfeitamente. É um desenvolvimento do verso 7. Só que aí a gente vai perceber que, a partir do versículo 8 em diante, a coisa vai começar a subir novamente, até chegar... Professor, sim. Então a gente poderia talvez concluir que essa narrativa tivesse 3 clímax, porque aqui esse 6 é como se fosse a resolução do que iniciou com a serpente ali, né? Que, embora foi continuando do primeiro problema, mas entrou um segundo problema que foi o da serpente, que podemos dizer que se concluiu aqui, e ainda vai dar continuidade para o primeiro que se iniciou. 3? Exatamente. Você está no caminho certo.
Perfeitamente. Então, qual é o raciocínio básico? Eu estou analisando a cena, eu encontrei um clímax dessa cena, então, quando eu fechar o bloco todo da narrativa, eu posso, no meu gráfico, colocar aquela cena que eu encontrei o clímax como um clímax. E aí, a outra forma de análise que a gente está levando é qual é a participação dessa cena no todo, no enredo todo. Então, a gente vai caminhar aqui para a gente poder entender o todo, que vai ficar mais fácil para a gente compreender cada parte. Então, vamos lá. Versículo 8 é um desenvolvimento do versículo 7, só que o 7 já foi uma quebra do clímax. Então, é como se fosse aqui, estaca zero, vamos voltar aqui da base de novo e a coisa vai avançar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. E aqui continua a sentença de Deus. Pensando agora, a partir do versículo de número 8, e entendendo que o versículo de número 8 é um desenvolvimento do assunto que foi introduzido no 7, ou seja, consequências, qual seria a parte mais elevada desse segundo bloco, começando no 7? Seria o Começando verso no 11? 7, qual a parte mais elevada desse segundo bloco? Seria o verso 11. Verso 8. 11. 11. Quando ele faz a pergunta, né? Ele indaga. Aí como é que a gente vai saber, Francisco, se é esse momento ou não? Você vai tentar sempre perguntar o que vem pela frente. É uma atenção maior do que essa que está no versículo anterior? Essa pergunta você vai fazer sempre para averiguar. Eu acho que aqui, professor, seria do 14 ao... Do 14 seria bem grande, porque Deus vai dar uma resposta para a serpente, vai dar uma resposta para Eva e vai dar uma resposta para Adão, né? Exatamente. Perfeito. Então, fazendo essa observação aí, a gente poderia dizer que começa no 14 e termina no 19? Professor, eu acho que, tipo, como se fosse o segundo clímax, seria, tipo, então disse o homem... Começa no 11 até o 13. Do 14 em diante, já seria, tipo, a solução. É como se fosse já Deus, então vocês fizeram o que eu não ordenei, tá aqui as consequências para vocês. Porque eu acho que começa no 11 até o 13. Mas veja porque bem, onde ele vai... como é que a gente vai tentar tirar essa dúvida? Se você continua lendo e a tensão continua aumentando, é porque não chegou o clímax. Então, vamos fazer esse exercício aqui no verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei? Ou seja, a coisa aqui ainda parece que vai avançar. Porque o que Deus vai fazer nesse momento? Qual vai ser a reação? E aí a gente vai lembrar do texto que já foi mencionado. Eles vão morrer no mesmo momento? De que forma essa morte vai acontecer? Qual é a consequência? Ou seja, tem muita coisa ainda que ainda está contribuindo para que essa tensão continue crescendo. Então, isso continua no verso 11 e no verso 12. E aí disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Continua no verso 13 também. Mas a partir do versículo 14, aí sim há um posicionamento. Aí a coisa, a partir desse momento, vai ser
declarada, e aí nós temos aqui Deus falando para a mulher, falando para o homem, falando para a serpente. Esse bloco todo envolve desde o verso 14 até o verso número 19. Onde podemos, então, dizer que é o clímax? 14 ao 19. Por que seria o clímax do 14 ao 19? Porque a partir do versículo 7, ele está falando sobre o quê? Consequências. Então, qual é a parte mais elevada dessas consequências? A gente não poderia dizer aqui que seria só a parte Deus falando para o homem, ou só ele falando para a mulher, ou só ele falando para a serpente, porque aqui envolve tanto a mulher, quanto o homem, quanto a serpente. Fosse uma consequência só nesse pacote, né? Exato. Então, o clímax desse ato de Deus em punir o pecado pode ser visto desde o versículo 14 até o final, até o versículo 19. Professor? Sim. Então, no caso, os nós, no caso, que são o início dos problemas, você falou, por exemplo, é o nó que ele vem quebrar a narrativa, impede o primeiro clímax, iniciar ali um novo problema, ele está relacionado com os clímax. Então, sempre vai ter um clímax para cada nó que aparece na narrativa. Não necessariamente. Por exemplo, não necessariamente, né? Porque, por exemplo, tem a questão da lei, Deus diz, olha, não coma da árvore. Aí a gente vê o clímax, na conclusão já com as consequências dele ter comido o fruto. E, por exemplo, apareceu o nó da questão da serpente que é inserida na história. Aí o clímax que o senhor falou foi lá no versículo 7, com Adão e Eva comendo o fruto. Ok. Então, olha só um exemplo, Vitor. Nesse primeiro bloco, do verso 4 até o verso 17, nós tivemos aqui o nó aparecendo, a formação do homem e do jardim, mas não foi resolvido. Ou seja, nem sempre a gente vai ter essa relação, ou seja, a presença de um nó ou mais de um não vai necessariamente conduzir a um clímax. Essa coisa pode ficar em aberto e o clímax pode ser lá no clímax geral da narrativa e não naquela cena em particular. Professor, se o clímax é do 14 ao 19, então não vai ter resolução. Aí qual seria a resolução? Versículo 20 em diante. Do 20. Isso. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres, fez o Senhor Deus vestimentas para peles de Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou... Ou seja, tudo que isso vem depois já vem declinando toda essa parte aí de consequências daquilo que Deus determinou. Aí a narrativa vem decrescendo. É interessante que a conclusão, no versículo 19, ela conclui da mesma maneira que Deus criou o homem do pó, e ele diz que para o pó ele voltará. Ok, exatamente. Perfeito. Perguntas? Dúvidas? Deixa eu apresentar para vocês como é que o Sidney Greidanos trabalha esse texto. Ele vai trabalhar o texto dentro do seguinte gráfico. Como eu mencionei para vocês, a questão de nomenclatura, ele mesmo vai falar na nota de rodapé, quando ele trabalha esse texto, que outros autores trabalham dentro de uma outra perspectiva, de atos, entendendo, isolando cada ato e tentando entender o clímax, a organização desse ato. Então, foi isso que eu mencionei no início. Nós temos uma questão de nomenclatura que pode mudar em algum momento, de autor para autor, mas o mais importante é compreender o fluxo desse argumento desde o primeiro momento até o final. Então, como é que ele apresenta isso dentro de um gráfico para que vocês consigam visualizar aqui? Versículo 2 até o versículo 4 ao 6, o cenário. Vocês identificaram isso de forma bastante tranquila. E aí nós temos um incidente preliminar, o que ele vai chamar aqui de incidente preliminar.
Só observe aqui a questão de nomenclatura. Incidente preliminar é a mesma coisa que complicação. Incidente preliminar é a mesma coisa que nó. Então, na classificação que ele fez aqui, ele fez uma diferença entre incidente preliminar, que é um nó, com complicação. E aí, depois aqui, incidente causador. Em outras palavras, são vários nós, várias complicações que ele já identificou. Mas ele vai aqui simplesmente usar nomenclatura diferente para se referir ao mesmo evento. E aí, então, do verso 7 ao 17, ele vai colocar aqui a formação focando no homem em si e dando a ordem a ele. No verso 18 ao 25, a outra complicação, o homem solitário. E aí, o incidente causador, ou um outro incidente, outro nó, a introdução da serpente na narrativa. Então, usando as palavras que a gente tem usado, nós temos, nesse primeiro momento, no que ele chama de incidente preliminar, nós teremos aqui o primeiro nó, segundo e terceiro. E aí, nesse terceiro nó, o clímax que ele atribui é o momento em que a mulher, então, come e ela vai aqui, ó, tomou, comeu e deu, e ele comeu. Ou seja, essa é a parte final, a parte central, o versículo 6 que vocês observaram também. Isso vai, então, descendo, versículo 7, um novo conflito surge a partir do momento em que Deus aparece em cena, ou seja, esse desfecho aqui, ele vai agora novamente subir, ele não vai continuar declinando como ele estava declinando, e aí, a partir desse momento, nós temos o clímax, começando com a serpente, depois com a mulher e depois com o homem. E aí, tudo que vem disso já é o restante da narrativa, com as consequências, a conclusão de tudo isso, o que nós chamamos de desfecho. Então, essa é a organização que ele propõe para essa narrativa. Você percebe na classificação dele, ele trata aqui, então, como dois clímax, começando no versículo 6, um, e o outro envolvendo aqui o versículo 14 em diante, quando ele começa a falar sobre a mulher, depois vai falar sobre o homem também. Então, seria mais ou menos essa organização que ele faz. Qual um conselho e uma dica para você que deseja entender um pouco mais sobre essa abordagem? Que você compre o livro Pregando Cristo a partir de Gênesis e você se proponha em estudar o livro de Gênesis. Aí, qual que seria a sua forma de estudo? Você, primeiramente, tentaria estudar sozinho, fazendo essa abordagem que está fazendo, e aí depois você poderia pegar o livro do Sidney Greidanos, pregando Cristo a partir de Gênesis, e você tentar ver de que forma ele abordou o texto, de que forma ele organizou o texto. Então, isso ajudaria bastante você consolidar essas etapas, usando nomenclaturas, reforçando a questão de nomenclatura e tentando entender essa organização. Então, ele tem essa questão muito didática, onde ele sempre vai mostrar por meio de um gráfico a partir daquilo que ele está trabalhando. Ele faz isso não só com o livro de Gênesis, mas faz isso também com outros livros que ele aborda. Perguntas? Eu queria verificar com vocês de forma rápida, a gente já chegou ao final do nosso tempo. A nossa próxima aula, na semana que vem, eu estarei viajando, então não terei disponibilidade para a gente ter aula presencial. A ideia seria gravar a aula e disponibilizá-la, então seria uma aula gravada, mas provavelmente o aproveitamento de vocês seria bem menor do que a aula presencial, porque talvez vocês não teriam ali a oportunidade para pensar, para averiguar, para questionar.
Então, a proposta seria da gente deixar a próxima aula, que seria a sexta-feira que vem, para a semana seguinte. Como é que está o retorno de vocês aí do feriado, do seminário? No dia 7, ou melhor, no dia 10, que vai ser a outra sexta-feira. Seria possível a gente ter uma aula pela manhã e uma aula à tarde para repor a aula da semana que vem? Como é que está para vocês aí a disponibilidade no dia 10, sexta-feira, às 15 horas? Para mim, tudo bem. Dia 10? Isso. Depois do feriado, 7 de setembro, nós vamos ter... Para mim tá de boa, pastor, porque essas aulas gravadas é bem... Até ruim para assistir, vou ser sincero. Eu concordo plenamente. É outra pegada. A aula gravada, você pode assistir a aula fazendo qualquer outra coisa, você não vai entender absolutamente nada. Então, dá para a gente pensar? A maioria tem disponibilidade no dia 10, às 15. Vamos então fazer isso. No dia 10, a gente repõe a aula da semana que vem. Então, sexta-feira que vem, a gente não vai ter aula, e aí a gente aproveita, como a gente vai tratar o texto de Samuel, vai ser até melhor, porque a gente vai conseguir dar intervalo aí bem menor de análise entre um texto e outro. Na plataforma dessa unidade, você tem lá um sermão baseado nesse texto de Gênesis. Então, qual que é a ideia desse sermão? É uma forma de tentar simplificar toda essa metodologia e ensinar tudo isso para a igreja, sem nomenclaturas, sem toda essa discussão que nós tivemos aqui. Mas como é que eu consigo aplicar ou transmitir para a igreja, capacitar a igreja a lidar com esse tipo textual, com narrativas, entendendo o objetivo do texto. Então, a ideia desse sermão foi isso, tentar trazer para uma linguagem simples, acessível, para a igreja conseguir lidar com o gênero narrativo. Então, aqueles que tiverem tempo, interesse, vocês podem dar uma olhada no sermão, tem um vídeo também gravado lá desse estudo, e aí, se você tiver qualquer pergunta, qualquer dificuldade, você pode estar entrando em contato ao longo da semana ou na aula presencial, por meio do Zoom, e aí manifestando, participando, apresentando a sua dúvida, tá certo? Mas o ideal é que você tenha pelo menos aí algo escrito para você visualizar uma possibilidade como a gente poderia colocar isso em prática. Professor, é desse texto aqui que a gente vai fazer o trabalho para entregar o sermão, é? Texto de Gênesis, não. É um texto mais complicado um pouquinho. Meu Deus! É Gênesis 32, eu acho. Luiz Lima, você vai fazer esse sermão aí bacana, rapaz. Jacó lutando com o anjo. Que essa eu quero ver, o sermão do Luiz. Professor, vai ser gravado a aula. Quem já tem experiência com anjo vai ser bem mais tranquilo. Então, daqui só o Luiz. Professor, vai ser gravada essa aula, vai? Vai ser gravado. Então, aqueles que não puderem participar, a gente vai disponibilizar da mesma forma. Tá bom? Lá no Moodle, é? Isso. Você está falando dessa aula agora, é isso? Essa agora, porque eu tenho que assistir 10 vezes. Vai ser disponível. A gente vai colocar lá na unidade. Então, você vai abrir a unidade e vai estar disponível. Obrigado. Você já tem lá na unidade o sermão ou um estudo bíblico baseado no texto que a gente trabalhou hoje. Obrigado. Professor, podia usar o antigo grupo, professor. Vou botar só o link lá. Diferente da pregação. O senhor jogou no mato. Eu deletei, e aí, como a maioria preferiu para a gente não formar grupo, então a gente decidiu não formar. Não, mas foi de espiritualidade em Provérbios. Mas aí já tem muita gente lá, tem aluno segundo, terceiro e quarto, aí é meio complicado se comunicar. Mas, enfim, a gente não tem grupo, porque todos os módulos que eu estou ministrando, a maioria preferiu pela não criação. Então, a gente não tem grupo nem para espiritualidade em Provérbios.
Professor, Coloca só o link do Moodle mesmo, professor. Está disponível lá na plataforma mesmo. Professor, agora... Na unidade 2 lá, o senhor deixou a aula gravada. Uma de 1 hora que eu assisti e uma de 30 minutos, se eu não me falha a memória. São essas, né? Exatamente, correto. Aí eu assisti também a pregação, então só são isso que está lá, né? Isso. Aí o cronograma é sempre o seguinte: sempre que a gente terminar a aula aqui pelo Zoom, aí eu coloco na plataforma dentro da unidade daquela aula. E juntamente também com o slide que foi usado no encontro. Pode falar, Rony. Professor, você pediu para a gente fazer a leitura do material de apoio, para fazer... Ficou sem áudio, Rony. Tá o microfone aí, Rony. Agora o senhor pediu para a gente fazer a leitura de 2 materiais de apoio, né? E também de Números e Levítico. Exato. Só que aqui no Moodle, eu não estou vendo aqui o lugar para colocar as declarações. Tá bom, eu vou verificar então, e ainda hoje, se não tiver, eu devo criar essa pasta para você enviar. Então, para cada pasta, você vai enviar de forma específica a leitura daquela pasta, ela vai estar especificada. Só para não confundir a matéria, são 2 aulas de apoio dessa matéria aqui e na outra não tem, é isso? Como é que é? É isso. Na outra... 2 material de apoio para essa aula de leitura e na... Não, eu não entendi a pergunta, Luiz. Dessa aula, são 2 materiais de apoio para leitura, é isso? Para essa aula aqui? Não para aula. É porque o material de apoio ele é para disciplina. Mas são 2. São 2. Aí no de provérbio não tem, é isso? Não tem material de apoio. É instrumento. Provérbios tem, mas a gente não cobrou a leitura, que basicamente é o texto lá bíblico com as divisões, então a gente não cobrou. Lá em Provérbios não é obrigatório. Sim. Não é obrigatório. Provérbios está na emenda que tem que ler 5 vezes. Exato. Já li? Estou falando do material de apoio, homem de Deus. Tá. Né? Tranquilo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode entrar em contato com o meu pessoal para a gente esclarecer ou ajudar em qualquer situação. Então, semana que vem a gente não tem aula. Se porventura alguém aí que você conheça, tenha um contato, faltou hoje, você pode avisar para que ele não fique esperando no nosso próximo encontro, caso ele não assista a aula. Tá certo? Um abraço a todos.